Alexandre, só para a gente entender, por exemplo, a pessoa nasce com esse distúrbio, não sei o que se diz. Doenças psicológicas são doenças diferentes de doenças psiquiátricas. Quando você está falando de psicopatia, a gente está falando de doença psiquiátrica, doença orgânica, ou seja, que é física. É diferente das doenças psicológicas, de ansiedade, angústia, que não mata, não causa nenhum transtorno, além do próprio sofrimento. Essas pessoas que matam, esses assassinos. Geralmente algum tipo de trauma, tá? Algum tipo de trauma que ocorreu no feto até os 2 anos de idade. Então, porque o que acontece? A gente está falando de caráter e personalidade. O caráter ele vai se formando até os 7 anos de idade. Eu gostaria que as pessoas entenderem. Então, o caráter ele se forma no feto, justamente no momento que a mulher soube da concepção. Até os 7 anos de idade, essa pessoa vai estar se formando a sua mente. Crianças que apanham, então, crianças que sofrem violência, crianças que sofrem pressão, abuso, é onde se formam os adultos mais complicados. Não tenha dúvida nenhuma. Crianças que apanham, que sofrem abusos, vão ser crianças extremamente agressivas, crianças sem um mínimo de estrutura sentimental, relacional. É o tipo de pessoa que vai realmente partir aí para situações aí de quadros dantescos, não tem assunto de dúvida nenhuma, né? Quadros criminosos, de vários assassinatos. Geralmente pessoas que são acusadas dessas crianças pequenas, né, que ocorrem, deveria ser um crime severamente punido, severamente testado, né? Infelizmente assim não é, mas causa na criança um rombo, você causa uma cisão nas personalidades dessa criança horrível. Você está falando de psicopatia. Psicopatia, não tem reversão, tá? Neurose não tem. Angústia e ansiedade, angústia e ansiedade, tensão, insônia, mais uma série de distúrbios emocionais, síndrome do pânico, todos eles têm cura. E é reversível. Psicopatia não. O que é então a psicopatia e quais são os sinais assim, para as pessoas entenderem? É irreversível. Então a psicopatia seria um estado de alienação. Babou esse vídeo. Seria um estado de alienação eterna e presente, onde a pessoa vive em função do delírio, lembrando que delírio são todas as ideias irreais, movidas por um pensamento ilógico, que precisa ser corrigido através das ideias reais, um pensamento lógico. Então, você delírio, ideias delírias. Tá? E o que acontece? Tem pessoas que vivem em função da alucinação. A alucinação é a percepção do seu projeto. Então, o psicopata, o que ele chega? Eu estou aqui no programa. Ele escuta uma vozinha, tirar as pessoas. escuta mesmo, pega esse vaso de flor e manda longe, então faz alguma coisa, e ele faz. Você pode ter alucinação auditiva, você pode ter alucinação visual, mais uma série de alucinações aí. E o psicopata, ele não tem sentimento, ele é desprendido de todos. Ele não tem remorso, então ele faz e é frio. Eu acho que uma grande dica, assim, ele consegue atravessar, eu estou te olhando. Um psicopata, ele te olha, o olhar dele, ele atravessa você. Era como se ele tivesse um olho aqui atrás da sua nuca, da sua cabeça. Ele consegue atravessar, então, a gente chama de terceiro olhar. Né? Então é um olhar tão penetrante, assim, que realmente chega até a assustar. Algumas pessoas, você consegue notar visualmente que é um tipo de transtorno mental, apesar de que isso é difícil distinguir. Outras não aparentam nada. A gente tem um pouquinho mais de treino. As mulheres, Alexandre, as mulheres conseguem perceber, por exemplo, principalmente no início de namoro, que eu acho muito perigoso, que hoje está acontecendo muitos crimes contra a mulher, por ciúmes, psicopatas, né? Estão matando esse é o problema. por não aceitar. O ciúme, ele consta como doença no CID-10, que não pode internacional de doenças, que o psicólogo e o psiquiatra seguem no mesmo nível que os dois. Tá? O ciúme delirante, e a gente tem uma pergunta, esse ciúme que é o ciúme delirante, que é próprio do psicopata. O que acontece? O ciúme delirante, estou aqui fazendo um programa com você, mas se fosse um psicopata, alguma coisa assim, eu estaria pensando no que a outra pessoa está fazendo lá. Então você teria certeza do que está ocorrendo. Além de, já vem o pensamento e já vem certeza em seguida. Então, o que eu falei, o psicopata ele vive no delírio, vive numa situação constante. Ele não segue nenhuma norma. Não tem nenhum princípio. Não, ele é é frio, feito uma geladeira, e é incapaz de expressar os seus sentimentos. E consegue disfarçar muito bem, passar uma imagem de uma pessoa calma, bacana, perfeito,
identificativo, igual nessa indução que eu também fazer com o psicótico. Porque as mulheres também, o que está levando as mulheres a se apaixonar por psicopatas também, né? E a sua criminosa, não só sociopata, né? Você um psicótico, psicopata ou sociopata. Certo. Alexandre, tem uma pessoa de casa querendo uma pergunta para você, depois a gente continua no nosso Semana, o programa é seu. Não, mas as pessoas estão em casa e estão querendo falar contigo. Alô? Oi, Nani. Oi, com quem falo? Eu também vi. Com a Alice, Oi, Licinha. Tá falando de onde, amada? da saúde. Bem-vinda, querida. Pode fazer sua pergunta. Graças a Deus você está boa e linda como sempre. Hoje eu tô bem, viu? Recuperei quase 3 semanas de gripe. Ninguém merece, né, Alice? Doutor, eu queria saber se o senhor viu um cunhado que tem psicose. É a mesma coisa que o seu psicopata, ele pode ficar violento, vai chegar a ferir. Ele também é psicopata, porque assim, ele vive no mundo irreal. Ele faz coisas que não tem como fazer, ele quer fazer. Tipo, fazer uma faculdade. Ele está conectado já pelo INSS. Muito obrigada. Obrigado, Alice. É o seguinte, você tem a psicose, e a psicopata e o psicótico. As duas são doenças muito parecidas, elas têm a mesma origem de doença, né? A origem dela é a mesma ramificação, só que não é para cá ou para lá. A psicose seria um pouco mais fraca do que a psicopatia. Então a pessoa que tem um caráter psicótico, o que ele faz? É o que ela falou, ele vive no delírio, ele vive também na fantasia, só que é num grau mais ameno. Tá? Dependendo, tem graus, dependendo do grau da psicose, O que da faz subir esse grau? Hã? O que faz aumentar esse grau? Aí vai a formação, uma série de detalhes, aí a formação, o ambiente, o fator tensional, os conflitos que essa pessoa vive. Os medos, as perdas, os anseios. Tudo. Exato. Ele começa e pode realmente evoluir. Tá? Só que tem diferença entre a psicose e a psicopatia. Então o que acontece? O psicótico, geralmente, para a Alice entender, o psicótico, ele, o que acontece? Ele faz, ele se arrepende, há um pequeno arrependimento e ele volta a fazer. Tá? Ele entende isso como errado, ele tem essa pequena percepção Por algum momento. Por algum momento, exato, que ele está fazendo errado. Já